Vamos conversar agora com o cientista político, professor do INSPER, Carlos Mello. Carlos Mello, obrigado pela disposição em participar da nossa edição. Meu boa noite. Acabou. Boa noite, Pedro. Carlos, acabou a carreira de Moro como candidato à presidência? Olha, William, é uma questão muito simples. Para ser presidente, candidato a presidente no Brasil, é preciso ter um partido, né? Hoje, o Moro não tem um partido que lhe dê o abrigo, que lhe dê a legenda para ser candidato à presidência da República. O ex-juiz articulou isso muito mal, né? Ontem ele dizia uma coisa, hoje diz outra. A eleição, né, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma organização. Ela não se dá muito bem com amadores desse tipo, né? Amadores desse tipo. Foi essa a impressão que ele deixou em você, Carlos Mello, cientista político, nessa trajetória, desde o anúncio lá atrás, em novembro até hoje? Olha, a política, William, ela é exercida por políticos, né? A política tem uma dinâmica, tem um ritual, né? Existem instrumentos políticos, os partidos políticos, aos prazos eleitorais, os prazos de filiação, os prazos de convenção. Isso tudo atende a um timing, isso tudo atende a uma estratégia. Não basta a vontade, não basta o sujeito chegar individualmente, mesmo que ele seja apoiado por algum grupo social, se abancar num partido e dizer que vai ser candidato à presidência da República. Não é dessa forma. Essas candidaturas elas precisam ser construídas e, para isso, é necessário ter o tino político, ser profissional da política e não ser diletante da política, como é o que está aparecendo. Carlos Mello, a gente pode assumir que se a candidatura se dissolveu no ar agora, particularmente depois das declarações do ex-juiz Sérgio Moro nessa coletiva hoje à tarde em São Paulo, o potencial de votos dele não era dado o fator relativo. Eu quero acentuar isso. Relativamente falando, o potencial de voto dele não era assim tão ruim. Para quem vai? Olha, em primeiro lugar, quando a gente olha para esse grupo chamado nem Bolsonaro, nem Lula, não é? Esse grupo não é uniforme, ele é nenhum e nem outro de jeito nenhum. Não é? Então, conforme não vai aparecendo alternativa, conforme, por exemplo, o Moro não vai se estabelecendo como alternativa, naturalmente, esses eleitores eles vão se realocando e se realocando nas candidaturas mais viáveis. A princípio, as pesquisas dizem que ganha Bolsonaro, ganha Ciro Gomes, ganha um pouco João Dória e votos brancos e nulos ganham bastante também aí. Residualmente ganha o presidente Lula. Agora, é muito cedo, né, para você olhar para esse grupo individualmente. Pode ser que apareça aí uma candidatura capaz de aglutinar o chamado centro democrático. Está tarde, parece que está bem atrasado esse processo. Mas, em se tratando de política e política no Brasil, pode ser que fatos novos aí de última hora contribuam para alguma aglutinação. Agora, a candidatura do ex-ministro e ex-juiz me parece mais complicada, porque ninguém desiste de candidatura, William. Na verdade, elas se inviabilizam. E me parece que a candidatura do Sérgio Moro se inviabilizou. Você deixou a porta aberta, pelo menos na linha do tempo, Carlos, a respeito da possibilidade do surgimento de digamos, de um nome, de uma candidatura, de um movimento dentro do que você mesmo chamou de centro democrático, com viabilidade eleitoral. Viabilidade eleitoral eu defino como a possibilidade de tirar Bolsonaro do segundo turno. Você enxerga nesse momento, eventualmente, um nome capaz de figurar nessa categoria que você descreveu? Pois é, nesse momento não. Com os olhos de hoje, não. Né? Mas nós estamos nesse processo há muito tempo. Né? Tanto você quanto eu, vários dos nossos telespectadores, nós sabemos que o processo político ele traz surpresas, eventualmente. Se você me perguntar hoje o que seria o mais provável e até o plausível, seria mesmo Lula e Bolsonaro no segundo turno. Mas veja, nós temos aí um período relativo pela frente. Nós temos aqui agora maio, onde essas candidaturas se afunilam um pouco mais e até chegar nas convenções em final de julho, começo de agosto. Carlos Mello, cientista político, professor do INSPER, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Nosso boa noite. Boa noite, sempre um prazer, William.